Olá, então dando continuidade ao nosso curso de Mate em PP Inventor, né, a gente vai falar hoje já sobre o jogo, né, e falar sobre função de desenho e animação. Tá? Então, só recapitulando, né, o nosso aplicativo vai consistir em 3 telas. Né, a primeira para o jogador iniciar, né, clicando play aqui, né, nesse botão a gente já viu na última aula. Né, ele vai se conectar ao jogo, né, propriamente dito, e uma vez vencido o jogo, vamos dizer assim, né, ele vai para a tela 3, onde vai liberar, né, o carregador para carregar os dispositivos móveis, celular, tablet, etc. Então a gente já viu isso aqui na última aula. Né? Então na tela 1 a gente colocou alguns componentes, texto, né, e uma imagem, né, uma imagem clicável. Né? Então quando o usuário clicar nesse play aqui, né, ele vai para a próxima tela. Né? Então a gente viu que a função para fazer isso aí, né? Então quando imagem 1, que é essa carinha aqui, for clicada, abre outra tela chamada jogo. Né? E lá na tela 3 também a gente já fez isso. Né? Então a gente colocou também uma imagem, um texto, né? E quando for clicado é o botão de stop que ele vai abrir, vai voltar lá para a tela 1, né? O screen 1. Tá? Mas nas próximas aulas futuras, né, a gente vai adicionar mais algumas coisinhas nessa tela aqui, justamente para, né, adicionar função Bluetooth, né, para liberar o nosso carregador. Mas isso aí é em próximas aulas. Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre o jogo. Né? O jogo então vai consistir vai ser um jogo razoavelmente simples, tá? Que vai consistir, né, em 6 lixeiras, né, papel, plástico, vidro, metal, orgânico e não reciclável, a qual vai ser gerada, né, uma imagem, um lixo aqui, vamos dizer assim, e o jogador deverá colocar, né, dentro da cesta correspondente. Se ele colocar dentro da cesta correspondente, ele, né, libera o carregador para carregar o dispositivo, né, do que ele queira carregar. Então, nessa tela aqui do jogo, o que a gente vai ter de componentes? Né? Então, basicamente, a gente vai ter uma tela, que a gente vai ver daqui a pouco no Mate Inventor, né, chamada, né, Canvas, né, ou telas em inglês, onde a gente vai conseguir fazer certas animações, fazer alguns desenhos. Né? A gente vai começar fácil, tá? E mais para frente a gente vê algumas coisas mais interessantes que dá para fazer com essa área de desenho. Então, dentro dessa tela, desse Canva, a gente vai colocar basicamente 2 figuras. Uma figura que vai estar fixa, né? Que são as figuras das lixeiras. Né? Lembrando, então, que a gente tenta trabalhar, né, com fundos PNG, né? Fundos transparentes. Então, relembrando, né, quando a gente colocar alguma imagem, uma figura, tentem colocar com fundo transparente para que não, né, apareça um quadrado sobre, né, sobre a figura, caso, né, o fundo do aplicativo seja mudado de branco para outra cor. Né? Então vai ter essa figura e as figuras, né, que vão ser geradas automaticamente, aleatoriamente pelo aplicativo, né, que o usuário deverá jogar na lixeira correspondente. Tá? Então serão esses 3 principais componentes na interface do jogo. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho da mecânica do jogo. Né? A mecânica do jogo é como funciona, como que eu devo jogar um jogo. Né? Tem várias formas de demonstrar isso. Né? Eu gosto basicamente de fazer fluxogramas simples. Né? Então, como vai ser um jogo bem simples, né? Como é que vai dar? Quando o jogador, né, clica naquele botão do play, ele entra na tela do jogo. Então, a gente está aqui no início. Tá? Então, o aplicativo vai gerar uma figura, né, de lixo, lá, um papelão, um plástico, um vidro, etc. e tal. O próximo passo é posicionar essa figura na origem. Tá? Esse carinha aqui, ó, que a gente daqui a pouco vai ver, né, tem que ser, a gente vai colocar, né, uma origem aqui sempre igual para toda a geração das imagens. Tá? E, né, o que o aplicativo vai verificar? Se o jogador colocou o lixo na lixeira correta, né, um papelão, por exemplo, eu tenho que jogar lá no meu papel, né? Se sim, né, ele vai dar um feedback positivo para o jogador e vai direcionar para a tela 3 e acabou. Né? Então é bem simples a mecânica do nosso jogo. Caso, né, aqui eu tenho um exemplo, um papelão. Se eu colocar na lixeira do vidro, por exemplo, o que o meu aplicativo vai fazer? Quando o usuário soltar o dedo, ele vai reposicionar a figura lá na posição original. Né? Eu poderia colocar um feedback negativo ou dar mais alguma coisa, mas a gente pode, né, incrementar conforme o curso vai avançando. Mas a ideia é deixar bem simples por enquanto. Tá? Então, um fluxograma, para quem nunca viu um fluxograma, nada mais é, né, do que uma forma gráfica de mostrar tudo o que vai acontecer no nosso processo. E nesse processo, né, é a nossa mecânica de jogo. Tá? Então tá aqui, né? Então o nosso jogador vai
selecionar o lixo, né? Vai arrastar com o dedo até a lixeira correspondente e se tiver certo, vai receber, né, um feedback positivo e vai para a terceira tela do aplicativo liberando o carregador de celular, carregador de tablet, etc. Tá? E aí, né, opa, esqueci de tirar essa figurinha aqui, né? Deixa eu só deletar rapidamente aqui em tempo real. Tá? A gente vai começar a falar um pouquinho então de desenho e animação. Então percebam que eu tô, né, vocês viram aqui na câmera, espero que esteja pegando bem, né? Eu tô arrastando meu dedo na tela do tablet, né? E aquela figura está acompanhando o meu dedo, tá? Isso aí vai, né, vão ter algumas funções específicas aí no MIT Inventor que vai me ajudar a fazer esse tipo de ação, tá? Só que uma coisa que eu quero já salientar no início, tá? O meu sistema MIT, ele usa, né, eu tenho minha tela do meu aplicativo. Tá? Então, cada pixel, né, que forma essa área aqui do meu aplicativo tem uma posição fixa, né, que é uma coordenada. Para quem já estudou, né, coordenadas cartesianas, ele funciona dessa forma. Né? Ele vai ter dois números, o meu x, o valor do meu eixo x, meu eixo x é minha horizontal, por exemplo, né? E meu valor na vertical, que é o segundo número, né? Que representa, né, o posicionamento de alguma coisa nessa área no meu eixo vertical. Tá? Então, com a composição desses dois números, eu consigo posicionar, né, qualquer coisa dentro dessa área. Então, a origem, ou seja, o ponto 0, 0 dessa área aqui, o MIT Inventor considera o canto superior esquerdo. Então, aqui é 0, 0. Tá? E se eu levasse isso aqui lá para esse ponto, né, esse ponto aqui do meu tablet, seria a largura, né, do meu tablet ou celular, enfim, né? Essa coordenada aqui seria, né, a coordenada x igual à largura máxima aqui do meu tablet, né? O y igual a 0. Né? Se eu arrastasse essa minha figura para cá, né, estaria nessa posição, qual que seria a coordenada? Seria a coordenada x igual a 0 e y, né, a altura, né, disponível do meu tablet. Isso aí pode variar para tablet, para celular, para celular. E aqui, né, seria a minha posição extrema, né? Então, o meu x, y aqui seria o quê? O meu x, tamanho, a largura do meu tablet, né? E a altura do meu tablet, tá? E aí, todas as coordenadas que estiverem aqui no meio, né, vai variar com esse sistema, né, de coordenadas cartesianas, tá? Daqui a pouco a gente coloca no MIT e a gente vai, né, ver um exemplo disso, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ver, né, é brincar um pouquinho com esse sistema aqui de arrastar. Tá? Vamos lá para o nosso MIT Inventor. Tá? Então, deixa eu colocar no Designer. Tá? Então, percebam aqui que eu já estou na minha tela. Deixa eu colocar na tela inicial aqui, Screen 1. Tá? Vou dar o Play. Né? Então, até aí a gente, né, tá legal. Né? Então, eu cliquei naquela tela, ele veio para a minha tela do meu jogo. Eu já adicionei tudo aqui, mas a gente pode fazer, né, deletando tudo isso aqui. Vamos deletar tudo, só para a gente fazer do início. Tá? Então, o que eu quero? Né? Vamos primeiro no Designer lá. Então, eu já coloquei as duas figuras aqui. Deixa eu salvar aqui, que ele sempre dá um erro. Tá? Então, nossas funções principais, a gente vai falar dessa aba aqui, ó, Desenho e Animação. Dentro dela tem bola, pintura e sprite, imagem. Né? Em inglês, né, seria ball, canvas e sprite. Tá? Então, para quem estiver trabalhando com inglês. Então, basicamente, são essas três funções principais que a gente pode brincar aí e que dá para fazer bastante coisa legal, né, de desenho e animação. Tá? A gente vai focar hoje somente na Canvas, né, e na Sprite. Tá? Então, beleza. Então, eu já joguei aqui já para a gente já ir adiantando. Mas você pega uma pintura dessa e joga aqui no meu design, na minha interface aqui do designer, né? Vai aparecer aqui, pintura, né, 1, por exemplo, tá? E aí, então eu criei, né, uma canvas, uma tela, como se fosse uma tela que eu fosse pintar um quadro. E eu tenho algumas configurações, né, padrão, tamanho das fontes, enfim, todas aquelas que a gente já viu anteriormente. Tamanho da fonte, altura, preencher principal, então ele vai pegar toda a área disponível, largura também, tá? E mais algumas configurações bem simples, né? Visibilidade, se eu tirar daqui vai desaparecer tudo, né? Beleza. Então, percebam que a configuração dele é bem tranquila, tá?
E agora eu joguei algumas sprites, né? Sprites, então, são basicamente as minhas imagens, né? Que eu estou colocando aqui no meu aplicativo, tá? Vamos lá? Eu coloquei, né? Eu carreguei duas figuras. Então, as lixeiras, de novo, né? Vocês podem baixar figuras aí em diversos sites, né? Se não forem fazer de uso comercial, né? Mas se atentem a se tiver direito autorais, mas tentem pegar lá em sites, né? Com figuras livres. Eu busquei isso aqui lá no FreePic, né? Achei essa figura aqui com fundo transparente de várias lixeiras, né? Essa figura que está aparecendo aqui para vocês. Ah, deixa eu ver que eu bati aqui no tablet, deixa eu ver se está ainda aparecendo legal. Está aparecendo legal, né? E coloquei fixa lá. Tá? Então, onde que eu coloquei? Então, eu renomei lixeiras, né? Fiz um upload de uma imagem, só joguei a imagem sprite e arrastei aqui para dentro. Tá? Percebam o quê? Que eu tenho algumas configurações também, padrões, como a gente já viu antes, e algumas outras interessantes. Primeiro, eu coloquei aqui a altura automática, largura automática, tá? Mas, né, dependendo do tamanho da figura que vocês puserem, ela vai ficar muito grande, muito pequena. Enfim, é importante que você já tenha uma ideia básica de qual vai ser o tamanho do seu tablet, da sua aplicação, e insira figuras aí já apropriadas. Senão, depois a gente vai ajustando, tá? Mas fiquem tranquilos por enquanto. Aqui, né, rodar, ele vai permitir que eu rode o direcionamento dele, né, para onde que ele está apontando, depois a gente vê isso aí. Tá? E aqui o que eu queria falar do sistema de cartesianos, de coordenadas cartesianas, né? Então eu tenho o x e o y, né? Então esse carinha aqui é o meu, né, posicionamento que eu posso mudar a figura aqui, tá? Vamos exemplificar aqui, eu vou pôr no x aqui 200, por exemplo, né? Opa, eu mudei lá a figura de baixo, né? Deixa eu dar um Ctrl Z, tá? 50, né? Vamos pegar o papelão aqui, que é essa figura aqui do meu papelão lá de cima, tá? Então ele está lá no 0, 0, né? Então se eu pusesse x igual a, sei lá, 200, né? Percebam que ele está andando aqui, né, na horizontal. Vou pôr aqui x igual a 400, né? Percebam que ele está x igual a 400 e y igual a 0. Vamos colocar ele lá na origem novamente, x igual a 0, y igual a 0. Agora eu vou aumentar aqui meu y, tá? Vamos pôr aqui 200 novamente, y igual a 200. Percebam então que o meu papelão desceu, né? Se a gente fosse usar a cartesiano perfeitamente, né, seriam números negativos. Então é parecido, mas não é igual, né? Então ele aumenta positivamente para baixo. O 0, 0 é aqui, mas ele vai aumentando positivamente para baixo, né? Por exemplo, se eu puser 300 aqui, né, ele vai descer e vai ficar lá para baixo, né? Vamos voltar todo mundo lá para a origem, 0, 0. Tá? Então, se lembrem, 0, 0 está aqui, x aumenta aqui e y aumenta para cá, né? no eixo vertical. Nós temos também aqui, né, o z. O z é como se fosse uma terceiro eixo, né? Seria um eixo tridimensional, que ele vai me dar basicamente a altura da minha figura, como se eu estivesse olhando, né, verticalmente. Perceba que eu arrastei a caixa, ela foi lá para baixo lá para trás da figura das lixeiras. Por quê? Ele está com o Z igual a 1 para a caixa de papelão. Vamos ver quanto que está o Z para a lixeira. Né? Olha só, a lixeira tem Z igual a 2, que significa que ela está para frente, né? Como se estivesse saindo da tela. Se eu fosse lá no papelão e trocasse esse 1 aqui para colocar 3, vamos ver o que vai acontecer. Percebam que a caixa de papelão veio para frente, né? Então, essa medida Z aqui é quão ela estaria, né, em quão posicionado estariam as minhas figuras. Então, vamos deixar ela lá para trás mesmo, vamos colocar ela para 1, minha caixa de papelão. Legal, né? Então, beleza. Tá? Percebam aí que meu papelão foi lá para trás. Eu não estou conseguindo arrastar porque a gente deletou lá, né, o nosso bloco de programação. Então, basicamente, aqui deixa eu colocar, então, pegar a minha caixa de papelão e colocar lá no 0, 0 para a gente vê-la novamente, né? Então, tá lá, né? Então, agora todos os componentes já estão aqui colocados, né? Então, a minha pintura, né, meu canvas, minha tela de pintura, vamos dizer assim, a lixeira exemplificando e o papelão, né? Um lixo que vai ser gerado, né? Mais para frente a gente vai precisar de mais figuras, obviamente, para fazer mais lixo, mas vamos com calma, vamos ver, né, essa função aqui de arrastar, né, as figuras na minha tela. Beleza, então vamos lá para o nossa interface de
lógica de programação. Legal. Então, o que eu quero? Nessa aula a gente vai ver como, né, arrastar os objetos na minha tela, né? Então, as lixeiras a gente vai deixar fixa, né? Mas essas figuras aqui que vão ser os lixos, a gente vai ter que poder arrastar, né, ou o jogador para lixeira, para a respectiva lixeira, né? Deixa eu só. Então vamos criar. Então o que eu quero que mexa, né? Eu quero que mexa a figura, né? Então a minha figura, eu só coloquei uma figura lixeira por enquanto. Nas aulas posteriores a gente coloca mais figura. Mas vamos ver, né? Percebam que tem bastante coisa também aqui para as sprites, né? Então, quando ela colidiu, ó, ela desconectou aqui, enfim, daqui a pouco eu conecto de novo, tá? Eu tenho várias funções. Então, quando ela colide, né? Se eu tivesse outra figura aqui, se ela colidisse, o que eu posso fazer? Quando ela for arrastado, arremessado, né? Quando for tocado, várias coisas aí que tem, né? Que daria para fazer infinidades de aula. Mas vamos com calma. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a função arrastar, né? Então, quando ela for arrastada, na verdade, eu vou deletar aqui, não é minha lixeira não, é minha caixa de papelão, né? Quando o papelão for arrastado, o que eu quero que ele faça, né? Então, eu quero que ele chame, né, o papelão, a função mover para, tá? Então, vamos procurar aqui a nossa função mover para, né? Vamos procurar aqui move to point. Se lembre, né? Tem algumas coisas que não tem a tradução perfeita para o português, né? Então, de novo, né? Se você puder trabalhar em inglês, tá? É o mais ideal, tá? Então, o que acontece? Quando o papelão, né, que é a figurinha da caixa, for arrastado, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele mova para algum x e para algum y, né? Percebam que aqui eu tenho x inicial, y inicial, x anterior, tá? Eu quero que ele mova para o x e y atual, tá? Do dedo do jogador. Tá? Opa. Né? Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu vou ter que tirar meu tablet da câmera aqui para conectar novamente, tá? Porque ele caiu minha conexão aqui. Espero que seja rápido. Deixa eu fechar aqui tudo. Vamos fazer Mate Inventor, né? Connect QR Code. Eu vou tirar daqui um pouquinho, tá? Não notem a bagunça aí atrás, tá? Já é para conectar. Espera aí, ué. Não foi. Tá indo, mas tá indo devagar. Deixa eu ver enquanto isso se a câmera tá boa. Tá bom, acho que tá legal. Enquanto isso a gente vai fazendo algumas coisas aqui. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Acho que é isso. Não, para lá. Aí tá dentro da câmera agora. Então tá carregando aqui. Então vamos voltar lá para a apresentação. Então, aqui eu já tô com alguma coisinha diferente, né? Que eu já vou mostrar. Por que eu fiz isso aqui? Beleza, conectou. Então, qual que é a nossa função atual? Né? Então, se eu clicar lá na caixa de papelão, ela vai arrastar. Porque eu chamei aqui a função chamar a caixa de papelão, mover para x atual, y atual. Ele move, né, conforme eu vou mexendo o meu dedo. Mas percebam o quê? Que a caixa também tem uma referência. O meu quadrado aqui, ele tem o 00 dele também nesse canto superior esquerdo. Então, se eu clico, né, parece que eu não estou arrastando certinho, né? Parece que ele está um pouquinho deslocado. Na verdade, é isso que acontece mesmo. Ele está lá no 00 e está indo, né, arrastando, copiando, né, seguindo o meu dedo, mas com essa pequena, né, tendo como referência o 00 da minha figura aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, ao invés de somente pegar o x e o y atual, eu vou pegar, né, no meio da figura. Então, para isso, né, eu vou tirar aqui da minha tela e vou colocar esse carinha aqui, ó. Vamos fazer uma continha matemática, Então a gente vai pegar uma subtração e uma divisão. Então a gente vai lá em matemática, pegar uma subtração, pegar a divisão aqui já e uma subtração, Então a gente vai pegar aqui primeiro o valor de x atual, entra aqui na minha continha matemática, deixa isso aqui para baixo, menos o que? Eu vou pegar a largura da minha figura papelão, então a gente vai lá no papelão e procura pela largura do papelão. Vamos lá,
Direção, altura, cadê? Largura aqui, né? Papelão, largura. Vamos pegar a largura, né? Então é como se eu pegasse essa largura aqui da figura e dividisse por 2, eu chego no centro dela, tá? Então eu vou pegar e dividir ela por 2. Vou lá na matemática, pego um número, né? Aqui e coloco 2 aqui no interior dela. Beleza, então a minha funçãozinha matemática está descrita dessa forma. Então ele obtém o x atual, subtrai da largura, né, da minha figura dividido por 2. Então ele vai pegar o x da referência menos a metade da minha figura. Então é como se ele estivesse trabalhando na metade. Então eu jogo isso aqui e faço a mesma coisa. Deixa eu dar um Ctrl C, Ctrl V. Tirar isso aqui, deletar, né? Colocar o y aqui e a altura, né? A altura, vamos ver aqui só para ter certeza, né? Então tá aqui. Agora, se eu fizer lá com o meu dedo, vocês vão perceber a diferença, né? Olha só, já aparece, né, que a figura realmente está no meio do meu dedo, já dá essa sensação mais natural, vamos dizer assim, de movimento, tá? Então é isso que a gente faz, né, para fazer essa movimentação de uma sprite numa canvas, né, usando o MIT App Inventor, tá? Deixa eu ver se está aparecendo, acredito que esteja aparecendo na telinha, né? Então, cadê minha figurinha? Sumiu, tá lá escondida atrás da cesta, né? Beleza, pessoal, então eu acredito que isso aqui por hoje dessa aula já tá bom, né? A gente já sabe então como movimentar alguma coisa dentro da Canvas. Tá? Agora a gente vai fazer uma programação, né, na próxima aula. Para quê? Para que, olha só, então eu estou com um papelão, eu tenho que jogar na cesta do papelão, dar o certo e ir para outra tela. E outra coisa que também está fazendo, né, falta, né, é o que? É colocar a minha figura na posição de origem aqui, que a gente vai dividir a minha tela por 2. Vamos setar, né, para que a figura não nasça aqui em cima, né, que nasça aqui, ó. Tá? Isso a gente vai fazer na próxima aula. E outra coisa é, além de ter, né, uma figura para cada tipo de lixo aqui, né, a gente vai ter que fazer uma aleatoriedade, uma randomização ou um sorteio, né, para qual vai aparecer. Senão sempre vai ficar muito fácil, sempre vai ficar na ordem aí para o jogador. Então, né, quando ele abrir, pode ser que venha um vidro, pode ser que venha um metal, etc. Mas isso aí a gente faz na próxima aula, senão vai ficar muito comprida essa aula aqui, tá certo, pessoal? Obrigado e até a próxima aula.